Olá, com muita alegria no coração, nós estamos aqui de volta pela TV Imaculada, programa Resposta. Quero acolher, saudar todos vocês com muito carinho, aquele abraço afetuoso a todo o pessoal, onde nós estamos, chegamos como TV aberta, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também Belo Horizonte, Minas Gerais, e pela parabólica para todo esse Brasil de meu Deus, programa Respostas aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que nos traz esperança. Com muita alegria, eu aqui na apresentação, Padre Adriano, me sinto muito feliz, muito honrado por estar mais uma vez aqui junto com todos vocês. Programa Respostas, para você que está participando pela primeira vez, é um programa de 3 blocos, mas temos 2 momentos. O primeiro momento, nós fazemos uma reflexão a partir de um tema da atualidade, tem que ser um tema com pertinência atual, sobretudo a partir da perspectiva da igreja. Nossa reflexão tenta sempre ser fiel àquilo que a igreja exprimiu, de modo especial por meio de documentos oficiais. E nesse sentido, ali a expressão do pensamento da igreja é trazido para o nosso contexto e respeitado na reflexão. Depois, no segundo e terceiro bloco, um espaço mais amplo do programa, onde nós nos dedicamos exatamente à resposta, a dar respostas às perguntas normalmente realizadas no âmbito da própria fé, de modo especial da fé católica, mas é um programa também muito aberto, muito respeitoso, um programa que tenta responder aos desafios do tempo atual no profundo respeito por outras visões religiosas. Primamos então pela tentativa do ecumenismo e o diálogo interreligioso. Isso é fundamental também para que tenhamos uma sociedade onde se respeite a liberdade religiosa. E agora nós vamos começar nosso trabalho de hoje, já no primeiro bloco, dizendo para vocês que nós estamos encerrando o Decreto Apostolicam Actuositatem, que é exatamente esse documento que fala sobre o apostolado dos leigos na igreja. Gente, leigo é uma denominação para falar os batizados, cristãos batizados que no âmbito da tradição católica não fazem parte dos clérigos, da hierarquia, não são padres, não são diáconos, não são bispos. Então, para a gente dizer, nós estamos falando aqui da grande maioria dos cristãos leigos e leigas, dos batizados, filhos e filhas de Deus. E, de fato, como é que termina o documento? Hoje nós vamos ler agora, vamos proceder com a leitura do número 33, é o último número do decreto, cujo título que se apresenta para nós é: o concílio, em nome da igreja, exorta todos os cristãos batizados à generosidade. Esse é o tema, exortação à generosidade. Vamos proceder agora com a leitura deste texto e a gente retoma em seguida com nossa reflexão do primeiro bloco do programa Respostas. Exortação à generosidade. Por isso, o Sagrado Concílio pede instantemente no Senhor a todos os leigos e leigas que respondam com decisão de vontade, ânimo generoso e disponibilidade de coração à voz de Cristo, que nesta hora os convida com maior insistência e ao impulso do Espírito Santo. Os mais novos tomem como dirigido a si mesmo, a si de modo particular, este chamamento e recebam-no com alegria e magnanimidade. Com efeito, é o próprio Senhor que, por meio deste sagrado concílio, mais uma vez convida todos os leigos a que se unam a Ele cada vez mais intimamente e, sentindo como próprio o que é dele, se associem à sua missão salvadora. É Ele quem, de novo, os envia a todas as cidades e lugares onde há de chegar, para que nas diversas formas e modalidades do apostolado único da Igreja se tornem verdadeiros cooperadores de Cristo, trabalhando sempre na obra do Senhor com plena consciência de que o seu trabalho não é em vão no Senhor. Decreto Apostolicam Actuositatem sobre o apostolado dos leigos. Vaticano,
18 de novembro de 1965, Papa Paulo VI. Então encerramos esse decreto sobre a atividade apostólica dos cristãos leigos e leigas como um grande presente que o concílio nos deu, e penso com muita convicção no meu coração que se trata de uma escuta muito profunda da Igreja, do Espírito Santo, daquilo que o Espírito diz à Igreja nesses tempos modernos, e ao mesmo tempo uma leitura da realidade como um sinal importantíssimo para despertar a enorme fecundidade, a necessidade, eu diria ainda mais, a urgência de que os cristãos despertem para a missão. Descubram que eles também são igreja, que eles também participam ativamente, no modo próprio, específico, do chamado do Senhor. Vocação, todos temos. Ninguém de nós veio nesse mundo a passeio. Nós não estamos aqui só para passear, para dizer oi. Nós viemos neste mundo com uma missão. Isso vale. Vocação é um tema que diz respeito a cada cristão. Não somente ao padre, ao bispo, à irmã. Todas essas vocações, todas elas respondem ao desígnio de Deus que chama, que convida, que nos envolve, que nos atrai para sermos cooperadores da obra de Cristo, cooperadores da obra da Igreja. E você, batizado, batizada, não pode cruzar os braços diante deste chamado, que continua atual, é o Espírito pedindo. E aí o Sagrado Concílio faz-se porta-voz da Igreja, do Espírito. E vejam, o texto começa dizendo, no último número do decreto, que o concílio pede instantemente. Vocês estão percebendo aqui? Se trata de uma insistência no Senhor, porque o concílio fala aqui como a voz de Cristo, chamando todos os leigos a quê? Que respondam. A iniciativa do chamado é do Senhor. Que respondam, primeiro, com decisão de vontade. Vocês estão percebendo aqui que o chamado vem de Deus. E o chamado de Deus pede uma decisão de vontade. Segundo, ânimo generoso. Terceiro, e disponibilidade de coração. Vejam que essas são atitudes. A quê? A voz de Cristo. O concílio é mediação da voz de Cristo, que nesta hora, exatamente agora, convida com maior insistência, vejam, é bom destacar isso, com maior insistência ao impulso do Espírito Santo. Vocês estão percebendo, caros cristãos leigos e leigas, que esse é um chamado do Senhor. O concílio foi só a mediação, foi um instrumento desse chamado, desse despertar dos cristãos leigos e leigas na igreja. Aí o documento continua dizendo que os mais novos tomem esse chamado, essa convocação para si. De modo particular, recebam esse chamado como um chamado pessoal e o acolham com alegria e magnanimidade. Depois, na sequência, vai dizer aquilo que já foi dito, mas de outra forma. É o próprio Senhor, por meio deste sagrado concílio. Por isso que não dá para ser católico se você despreza as intuições presentes no sagrado concílio. Por quê? O concílio é mediação da voz de Cristo. É que aquilo que o Espírito diz à igreja na contemporaneidade está de fato expresso no concílio. E aqui diz, é o próprio Senhor. Vocês sabem de uma tecla que eu sempre bati em relação a esse decreto, que a missão do leigo não nasce de uma delegação do padre que tem que ir lá e pedir a bênção. Se trata de uma vocação. Vem de Deus, vem diretamente do Senhor, que por meio deste sagrado concílio, mais uma vez convida todos os leigos e leigas que se unam a Ele cada vez mais intimamente. Sabe o que o Senhor disse para os discípulos? Venham primeiro para estar comigo e depois enviou-os a evangelizar. Isso vale para os leigos também. A vivência da missão tem que ser fundamentada no aspecto cristocêntrico. Não é simplesmente uma devoção, é um aspecto vocacional, é um chamado de Deus. Ninguém se oferece, nós respondemos
A vocação não é assim, ó, eu sou um oferecido. Não, é resposta a um chamado do Senhor. Então, que possam sentir de tal modo esse chamado, que sintam como próprio o que é dele. Sentir como próprio de quem? De Jesus. Olha a frase, vou repetir. É o próprio Senhor que, por meio deste sagrado concílio, mais uma vez convida todos os leigos e leigas que se unam a ele cada vez mais intimamente e sentindo como próprio o que é dele, do nosso Senhor, e se associem à sua missão salvadora. Gente, é extraordinário. Extraordinário por quê? Porque a gente associou sempre a missão salvadora aos padres, aos ordenados. A missão salvadora de Cristo, meu irmão, minha irmã, passa por você. Você que está nesse momento assistindo esse programa. Tem que despertar que a missão da igreja passa por um despertar que envolve a todos. Não tem lugar para ociosidade. O Senhor vai passar de manhã, vai convidar para trabalhar na vinha, vai passar o meio-dia, vai passar a tarde, vai passar a noite. Mas todos nós somos chamados a associar-se à sua missão salvadora. Os padres, os ordenados, por um sacramento que é próprio, são expressão do amor pastoral que conduz a igreja, sempre em comunhão com a hierarquia da igreja. Mas vejam, aqui se trata de um chamado que, em última instância, responde à vocação de cada um. É uma vocação. É Ele, é o Senhor quem nos envia a todas as cidades e lugares aonde Ele mesmo devia chegar. É interessante, isso aqui não vale só para a hierarquia. Onde está o cristão leigo, mais uma vez, nas entrelinhas aqui desta afirmação, é o próprio Cristo. O cristão leigo e leiga é chamado a viver plenamente sua vocação, a ser instrumento da igreja, também no anúncio, ir a todas as cidades e chegar ali como se fosse a presença do próprio Cristo. Veja, é isso que diz o documento. É Ele, Jesus Cristo, quem de novo os envia a todas as cidades e lugares onde Ele há de chegar. Ele, onde há de chegar. Veja esse anúncio, né? Para que nas diversas formas, já falamos no documento, e modalidades do apostolado único da igreja, os cristãos participam de uma maneira específica, mas o apostolado da igreja é único. Tudo que nós fazemos na igreja, tudo que diz respeito ao anúncio, ao serviço, tudo que diz respeito à evangelização, envolve a todos. É um único apostolado, porque se trata da igreja una, indivisa. Então, se tornem verdadeiros cooperadores de Cristo. Gente, só isso aqui, ó, vou destacar aqui. Vou pegar aqui, ó. Se tornem verdadeiros cooperadores de Cristo. Gente, não é só o padre que é cooperador de Cristo, não. Não é só o diácono que é cooperador de Cristo. Não é só o bispo que é cooperador de Cristo. Desculpe se enfatizar dessa maneira, repetindo, porque isso precisa entrar na nossa cabeça. Tem que haver um despertar, gente, urgente. Há um enorme patrimônio de fé existente hoje. O mundo precisa do testemunho da família, por exemplo, o testemunho dos cristãos leigos. Quantas vezes os leigos têm acesso também a diversas instâncias da vida em sociedade que nós não temos. Não tem nem como, gente. Mas também não estão lá porque lá o padre não pode chegar. Estão lá por vocação, estão lá por missão. Por missão. Eu nunca entendo, gente, aqui eu vou terminar essa parte, até deixo o texto aqui agora. Por exemplo, aconteceu numa comunidade aí, numa paróquia, aconteceu que faleceu um cristão. Aí o desespero para achar um padre estava viajando, o outro estava fazendo unção dos enfermos, e moral da história, não teve ninguém dentro daquele, e tinham ali, naquele funeral, inúmeros catequistas, ministros extraordinários da Eucaristia. Sabe quem se dispôs a fazer uma oração para o ente querido ali, velado? Uma irmã evangélica. Que bonito! Graças a Deus que uma irmã evangélica se dispôs. Por que os ministros da Eucaristia não conduziram uma oração? Por que os catequistas presentes? É porque, de fato, esse é um limite da nossa igreja que parece assim, que tudo tem que rolar em cima do padre. É o centro. Pelo amor de Deus, gente.
Hoje em dia tem ministros leigos. Por que ninguém puxou um Pai Nosso, uma Ave Maria que seja? Mas sabe por quê? A gente tem que resgatar a cidadania. Sabe, resgate da cidadania, para que o leigo se sinta parte da igreja, corresponsável. Vocês viram a palavra que o texto usou no decreto? Cooperadores de Cristo. Então, por favor, se você está num lugar, você é ali presença de Cristo. Religião, fé, não é uma coisa que a gente leva a tiracolo. Eu tiro, eu ponho. Ou não achar que a nossa vida cristã se restringe a momentos onde eu pratico a minha religiosidade. Não. A todo momento o cristão é cristão. Ele não está cristão. Eu não sou cristão ali na hora da missa, da igreja, da catequese. Eu sou cristão, de modo que quando eu saio da missa, o cristianismo não fica dentro do templo. Eu sou cristão, eu não estou cristão. Pelo amor de Deus, esse é um reducionismo que tem causado aquilo que Paulo VI, e já terminando esse bloco, eu digo para vocês. Paulo VI falou que esse é o pior divórcio da modernidade. O divórcio entre fé e vida. E muitas vezes chancelado por um clericalismo terrível. Quanto o Papa Francisco bateu contra o clericalismo, que engessa. Então, pelo amor de Deus, nós precisamos, de fato, despertar nos cristãos leigos e leigas. Esse foi o objetivo desse decreto no Concílio Vaticano II, de despertar nos cristãos o desejo de servir a Cristo como cooperadores na obra salvífica. Muito bem, chegamos ao final desse primeiro bloco com esta reflexão. Nós vamos agora para o nosso intervalo e voltamos na sequência para dar continuidade ao nosso programa Respostas. Até daqui a pouco. Já estamos de volta, como tínhamos prometido, e ainda impactados por esse último número aí do Decreto Apostólico Actuositatem, que de fato quer despertar no povo católico batizado aqueles elementos que constituem a vida e a missão muito específica deste grupo, que na igreja, esses irmãos e irmãs que são a maior parte da igreja hoje. E eu penso, nossas comunidades, o que seria das nossas comunidades sem o apostolado, o exercício do assumir a própria vocação dos cristãos leigos e leigas, dentro do contexto comunitário e também dentro, mas o que a gente precisa talvez despertar um pouquinho mais é que não podemos reduzir a missão do cristão ao ambiente ad intra eclesiástico. É aquilo que a gente vai chamar de paroquialismo, tá? Uma ideia paroquialista. A ideia de paróquia, bom, legal, mas nós precisamos... Como é a compreensão da nossa ideia de paróquia hoje? O Cristo que precisa ser levado, o Cristo que precisa se tornar fermento de transformação em uma sociedade, em uma cultura, porque também a evangelização da cultura é um elemento importante. Até como nos recordava o próprio Papa Paulo VI. Né? Isso é muito importante. E onde é que o cristão leigo alimenta a sua vida, como todos nós? Na Eucaristia. Por isso, como já é tradição, já tem um tempo que estamos respondendo a pergunta do Lucas, do bairro Moreninhas 3, que ele nos apresentou a seguinte questão: qual o significado de cada parte da Santa Missa? E aí, vocês lembram que nós estamos fazendo o caminho que parou praticamente ali no Cordeiro, porque nós já estamos depois da grande oração, da liturgia da palavra, começamos a liturgia eucarística, passamos ali pela oração eucarística, o prefácio, o santo, a oração eucarística, e já estamos há alguns programas já trabalhando os chamados ritos da comunhão, os ritos preparatórios, os ritos que antecedem a recepção, a distribuição e a recepção da comunhão por parte da comunidade. Agora, numa retrospectiva, em certo sentido, passamos pelo Pai Nosso, a oração da paz, o gesto da paz. Também nós já tínhamos olhado ali um pouco no último programa
refletido sobre o cordeiro, esse momento da fração do pão, porque o cordeiro é a oração ou música, pode ser cantado, que se executa a comunidade, a assembleia executa enquanto o sacerdote realiza o que nós chamamos fração do pão, que ele realiza determinadas orações próprias da presidência da Eucaristia, até chegar o momento em que, de fato, se apresenta a toda a comunidade de maneira elevada o corpo e o sangue de Cristo. Eis, e com a célebre frase, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A resposta da Assembleia, Senhor, é uma resposta bíblica. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Já digo que não precisa pôr uma só palavra. A maioria do nosso povo acrescenta. É redundante, não há necessidade, né? Uma palavra, não precisa só ali. Mas tá bom. De qualquer forma, vamos retomar um pouquinho a questão do cordeiro, desse momento da fração do pão. Por quê? Eu disse no programa anterior, gente, que por muito tempo a igreja se foi denominada por esse gesto, que inclusive foi um gesto importante para os discípulos reconhecerem o Cristo ressuscitado. Por exemplo, o episódio dos discípulos de Emaús, quando eles viram Jesus fazer aquela ritualidade, que era uma ritualidade que os discípulos, que os próximos a Jesus viam com frequência. Então, na hora que eles viram Jesus ao partir o pão, mas Jesus fazia assim. A memória do coração já levou ao evento e aí, na sequência, ao reconhecimento de Jesus. Então, veja que esses gestos são importantes. De modo que não pode acontecer a fração do pão enquanto as pessoas estão se saudando no abraço da paz. A gente conversou esse dia lá na Paróquia Santuário, uma conversa no grupo dos padres, Padre Paulo, Padre André, e Padre André, que tem um conhecimento muito profundo de liturgia, ele é especialista, ele falava, o que não pode acontecer é o padre, o ministro, que preside a Eucaristia, está fracionando o pão e a Assembleia está ainda se saudando no abraço da paz. Não, essa gestualidade compreende a atenção, inclui a atenção da Assembleia, que precisa acompanhar estes gestos, já que ali o ministro está agindo na pessoa de Cristo, então essa gestualidade precisa o quê? Ser acompanhada pela Assembleia, com seu olho, com seus olhos, com a sua atenção, tá? Então nós vamos olhar agora o momento do Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, do latim, e também esses últimos gestos litúrgicos antes da distribuição da comunhão propriamente dita, que são momentos, gestos ricos em significado teológico, litúrgico. O Cordeiro de Deus, Agnus Dei, é um momento importante. Primeiro, a gente tem que dizer que esse hino que acompanha a fração do pão, ele é um hino de origem bíblica. É uma oração que a Assembleia às vezes canta, a invocação, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, é tirado do Evangelho de João. João capítulo 1, versículo 29. Quer conferir? Você tem a sua palavra, a Bíblia está aí do seu lado? Aproveita, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Aqui se trata daquele momento em que se reconhece, remete, esse episódio de João, remete ao reconhecimento de João Batista como o Cordeiro Pascal. De fato, João Batista aponta para a imagem, para Jesus e diz aos seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João são convidados pelo próprio João a procurarem, a passarem a seguir Jesus. Então se trata aqui, esse contexto bíblico remete ao reconhecimento de João Batista sobre Jesus como o Cordeiro Pascal que se imola para a salvação da humanidade. E aqui eu diria que o sentido sacrificial do Cordeiro também aparece aqui, por exemplo, na missa, o Agnus Dei é cantado ou recitado durante a fração do pão, recordando que, por que se parte? É importante que seja partido, porque aqui é o caráter sacrificial que precisa ser vivido.
experimentado pela comunidade. Enquanto se canta o Agnus Dei, ou se recita, recorda-se quando se parte, se fraciona o pão, isso é importante, se recorda que Cristo é o verdadeiro Cordeiro imolado e ressuscitado, agora cujo sacrifício se torna novamente presente sobre o altar. Vocês estão percebendo por que a comunidade precisa acompanhar a fração do pão? É lembrar, na hora que a gente vê o padre partir o pão, a fração é um gesto ritual para mostrar para a comunidade o caráter sacrificial do gesto de entrega. É Jesus, é Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que se parte, que morre, que se dá, que se sacrifica. E este sacrifício de Cristo é revivido pela Assembleia que celebra a liturgia. Também uma dimensão penitencial desse rito que antecede a comunhão, sempre na linha de predispor o coração das pessoas para receber o Cristo. Tem uma petição de misericórdia associada ao Cordeiro. A repetição, tende piedade de nós e dai-nos a paz. Inclusive, só para vocês saberem, tem uma recomendação aqui do missal. O tende piedade de nós se repete enquanto está acontecendo a fração do pão. Vamos supor que demora um pouco mais. A comunidade pode estar dizendo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Não precisa ser só 2 vezes, mas é que normalmente 2 vezes e dai-nos a paz na terceira vez é o tempo que tem se mostrado ordinariamente o tempo suficiente para terminar os gestos e orações que o padre precisa fazer durante esse momento. Mas, tá? É preciso ser dito que essa repetição do tende piedade de nós tem que terminar no último, no famoso dai-nos a paz. O que significa isso aqui? Da nossa parte é o reconhecimento de que nós precisamos, nós necessitamos desse Cordeiro. Nós necessitamos do perdão que esse Cordeiro nos oferece, porque ele agora é o Cordeiro que nos reconcilia com o Pai. É a ponte da reconciliação, é a fonte do amor que, sacrificando-se, devolve à humanidade o caminho de volta para Deus. Então se trata, por um lado, do gesto sacrificial de Deus que pede por sua parte, de sua parte a nossa resposta. E a nossa resposta é isso. O Cordeiro de Deus que se sacrifica traz o perdão e a paz. E essa paz só Cristo pode nos conceder. Eu não dou a paz como o mundo dá, disse Jesus. A minha paz eu vos dou. Veja que extraordinário, né? A fração do pão, que é o gesto enquanto o Cordeiro de Deus vem recitado ou cantado, do ponto de vista de símbolo eucarístico, a fração, como eu disse para vocês, recorda o gesto de Jesus na última ceia. Também um outro gesto no momento da multiplicação dos pães, mostrando aqui também a unidade da igreja, porque o pão é partido, mas nós todos participamos do mesmo corpo e do mesmo cálice. Interessante, aqui tem o símbolo da unidade da igreja, vocês estão percebendo? Um gesto tão simples, carregado de tanto simbolismo, de tanta riqueza litúrgica, de tanta riqueza teológica. Veja o que nos diz São Paulo, um só pão. Nós, embora muitos, somos um só corpo, um só pão. Nós, embora sejamos muito, em Cristo formamos um só corpo. Vocês estão percebendo que a fração do pão também tem dimensão sacrificial, tem dimensão eclesial, porque se trata da unidade da igreja. Todos nós comungamos do mesmo corpo de Cristo. Mas também tem um aspecto comunitário, que eu chamaria também de aspecto eclesial, aqui nesse sentido já citado. Embora hoje a hóstia já esteja partida para o uso prático, ou seja, já temos separado as partículas, não estou falando daquela maior que o padre apresenta à comunidade, que é uma hóstia, eu já estou falando das partículas que já foram consagradas, então, por uma questão prática, elas já estão partidas, são pequenas, então já houve uma partilha anterior. O que acontece? Embora hoje a hóstia já esteja partida, já estejam partidas em sentido prático, para o uso prático, gente, eu diria que o gesto mantém seu significado muito mais profundo. Cristo se parte, Cristo se sacrifica para nos unir. Extraordinário isso. Cristo se parte para nos unir. Agora, tem o comixtio,
Gente, eu não sei pronunciar muito latim não, tá? Então, por favor, o que quero dizer aqui? Vocês percebem que na hora da fração do pão, o padre faz, fracciona a hóstia grande, e lá na pontinha da hóstia, vocês percebem, gente, que ele parte um pequeno pedaço do corpo de Cristo e coloca dentro do cálice. Vocês já viram isso? Provavelmente sim. Por que o padre faz isso? É o chamado comício, a mistura da partícula no cálice. Veja, o significado místico disso, o sacerdote aqui deixa cair, então, uma partícula do pão consagrado no cálice, dizendo em silêncio, vejam a oração que vocês não escutam, mas que o padre faz. Esta união do corpo e do sangue de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nos alcance a vida eterna. Simboliza aqui, claro que essa oração é mais própria dali, do momento da comunhão, né? Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Esse significado dessa pequena partícula que se solta no cálice vai simbolizar, por exemplo, a união da humanidade glorificada de Cristo. Sangue é a alma, o corpo, igual corpo, né? Corpo e alma. E também pode representar a ressurreição, a reunificação do corpo e do sangue de Cristo. E também tem um significado de comunhão. Quem preside a Eucaristia, o exercício do sacerdócio por excelência ou em sua plenitude é do bispo. Então, cada padre que celebra a Eucaristia precisa também estar o quê? Em comunhão com o bispo da igreja local, sucessor dos apóstolos. Então, também tem esse significado de comunhão eclesial. Agora, o convite à comunhão e o Senhor, eu não sou digno, é um diálogo preparatório na iminência da recepção da comunhão, e o sacerdote vai mostrar agora a hóstia, o corpo de Cristo, dizendo, normalmente são algumas fórmulas que o missal apresenta, uma delas que é a mais oficial: felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A essa exortação de quem preside, da presidência, a comunidade responde: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dize uma palavra e sereis salvo. Lembro que essa resposta se volta para o servo centurião que procura ajuda de Jesus para curar seu servo que se encontra acamado em casa. É Mateus 8, capítulo 8, versículo 8. Gente, aqui se expressa tanto a consciência da nossa indignidade, quanto a confiança na misericórdia de Cristo, né? É que Ele que nos santifica, Ele que nos atrai a Ele. Esse é o sentido. Ele nos santifica ao nos unir a Ele. E ao receber a comunhão, nós somos cristificados. Esse é um aspecto muito importante. E aqui eu diria que a hóstia, o corpo de Cristo, não pode ser recebido como um troféu por bom comportamento, mas também é uma medicina. Essa é uma catequese que o Papa Francisco também tentou incutir nas nossas mentes, nas suas catequeses, sobretudo para evitar esse puritanismo que paira sobre a igreja, onde as pessoas estão bastante preocupadas na preparação para a recepção da comunhão, mas essa visão, para além do necessário cuidado com a administração do sacramento, que é responsabilidade da igreja, não é qualquer pessoa que pode receber o Cristo, mas a procura exagerada de um estado de perfeição para receber o corpo de Cristo não existe na prática, porque nos dá a ideia de fato que o corpo de Cristo não é um remédio, é um troféu. Não se trata disso, é também remédio, é força para nós que peregrinamos na busca do nosso aperfeiçoamento e da nossa santificação. Tá certo? Nós terminamos aqui esse segundo bloco. Novamente temos uma terceira etapa do nosso programa, mas vamos para o intervalo e voltamos na sequência. De volta ao terceiro bloco do programa Respostas. Quero saudar você que entrou aí no meio do caminho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E depois de refletirmos no primeiro bloco, darmos continuidade à nossa resposta sobre a missa parte por parte no segundo, agora nós nos voltamos propriamente às questões que vocês nos enviam. Estamos sempre recebendo muitas perguntas e você pode participar
não falei o número do telefone, vocês sabem que está à disposição de vocês aí, vocês podem ver. 67 é o número do código aqui do estado, 993470532 é o número do telefone que você pode participar. Eu sei que já estamos no último bloco, mas, gente, você pode mandar pergunta, no próximo programa a gente vai trabalhar sobre ela, tá bom? E nós vamos dar continuidade a uma pergunta. Nós recentemente tivemos a grande alegria de receber, de ganhar do Espírito Santo a escolha de um novo Papa que escolheu como nome Leão XIV, porque nós já tivemos 13 leões, agora é o 14º leão. Uma pergunta que foi feita para nós no sentido de tentar entender, por exemplo, até para evitar, porque hoje em dia tem tanta fake news dentro das redes sociais e tem muita gente que está muito mal informada, não dá para... aquela realidade do algoritmo que parece que quanto mais polêmica a coisa, o tom polêmico, o tom polarizado das questões, não tem ajudado nada. Aliás, tem atrapalhado muito porque a gente se encontra dividido, muito dividido. E aí a gente precisa de vozes serenas, a gente precisa escutar a igreja, escutar mais do que os influencers, defensores de linhas de interpretação, escutar a igreja oficialmente. O Vaticano tem seus sites, a CNBB tem seus sites, e é confiável, arquidioceses, as igrejas, as dioceses, ali é uma fonte segura de informações. Tá? Então, a pergunta foi a seguinte: como é que o senhor pode definir ou explica para nós a escolha do novo Papa? Quais os critérios são levados em conta para essa escolha? E por último, padre, o que o senhor achou dessa escolha? Antes de mais nada, eu já havia dito, algo do que vocês vão ouvir agora já foi dito, que a gente, em certo sentido, nós vivemos numa sociedade onde me parece que o você decide tem que valer para todos os campos da nossa vida. Não, na igreja não funciona assim. Não funciona, tanto que a pergunta, o que o padre achou dessa escolha? Em certo sentido, entendam bem o que eu quero dizer, não interessa o que eu acho. Por quê? Porque cada um de nós vive a sua experiência de igreja mediado pelas ideologias que cada um de nós temos. Mas a escolha de um Papa é sempre um ato eclesial que, da parte de nós cristãos, a tradição pede acolhida, é porque é o Papa. Não é porque é conservador e porque agrada meu estilo de ser na igreja. Não é porque é progressista e agrada o meu estilo de ser progressista. Não se trata disso, se trata do Papa, um líder religioso, uma pessoa muito importante que vai nos conduzir aí por um tempo, o tempo que o Senhor vai dispor. Então o Espírito que fala à igreja exprime a voz do Espírito através de um pontificado que tem se iniciado recentemente, que vai trazer luzes para nós, para indicar o caminho da barca da igreja. Então, primeira coisa, o que você achou do Papa? Todos nós temos direito a ter uma opinião, só nós não podemos deixar que a nossa opinião interfira naquilo que para nós católicos é necessário na nossa fé, a nossa docilidade, a nossa acolhida, porque o Papa, em determinado momento, ele vai dizer alguma coisa que eu não gosto, que eu não gostaria de ouvir, mas vai dizer coisas que eu vou aplaudir. O que significa? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, é o Papa. Vocês estão percebendo aqui? Isso não pode ser determinante. Por quê? Porque um Papa é assim, eu gosto desse. Se ele disser que na missa a gente precisa espirrar, todo mundo começa a espirrar e parece que se torna lei absoluta. Mas se é um Papa que nós não gostamos, nós vamos procurar 1000 subterfúgios para dizer, olha, isso é a opinião dele, isso é estilo dele, isso não tem nada a ver conosco. Vocês estão percebendo como nós somos cínicos na igreja? A igreja está cheia de gente cínica. É cinismo.
Tem coisas que a gente escuta do Papa, gente, como acontece na missa. Às vezes eu vou na missa, eu não saio consolado da missa, porque a palavra de Deus deu uma paulada na minha cabeça. Agora eu vou trocar de Bíblia, vou trocar de igreja, porque a palavra de Deus falou, meu irmão, acorda para a vida, o caminho que você está levando não vai te levar para a vida eterna. Você quer a condenação? Você quer ir lá e abraçar o chifrudo? Não quer, né? Então, sempre a palavra de Deus diz o que eu e você queremos ouvir? Não! Não! A palavra de Deus às vezes nos incomoda. Às vezes o Papa vai nos dizer, olha, muda de concepção. A tradição é viva! A tradição é viva! Então, às vezes o Papa vai dizer alguma coisa que não interessa se a gente gosta, se a gente não gosta. Vocês entenderam? Tá? Eu estou falando aqui de coração. Não estou falando com raiva de ninguém. Mas a gente tem que parar esse seletivismo. Sabe? Eu me torno seletivo. Porque sou progressista, só vou aceitar coisas progressistas. Se eu sou conservador, eu só vou aceitar coisas conservadoras. Nenhuma e nem outra, até porque esses critérios não servem. O Papa vai ser conservador naquilo que ele tem que ser conservador. Ele vai atualizar naquilo que tem que atualizar, meu Deus. Por favor, vamos parar com isso. Nós temos uma igreja dividida por causa de ideologias. E parem de dizer que só um lado tem ideologia. Todo mundo tem a sua. Todo mundo tem a sua. Não dá para dizer, o pontificado de Papa Francisco foi progressista, desbabando na boca. Quem disse? Esses termos progressistas e conservadores são insuficientes. Se você faz uma análise honesta de um pontificado, tá? Você vai perceber que existem inúmeros elementos ali. A gente não pode querer que o Papa diga o que a gente quer ouvir. Que ele diga à igreja o que o Espírito Santo pede para ele. A palavra de Deus diz, nós e o Espírito Santo decidimos. Eu não quero a opinião do Papa, eu quero que ele diga para nós aquilo que o Espírito vai indicar. Então, o sucessor de Francisco, o cardeal Prevost, né, Robert Prevost, que tomou o nome de Leão XIV, foi eleito a partir depois de um conclave de 14 dias, isso aqui a gente refletiu, né? E seguido depois de um pontificado de 12 anos do Papa Francisco, que sim foi marcado por muitas reformas, por muito engajamento no seu estilo. De fato, cada Papa tem seu perfil, tem seu estilo. O Papa Leão XIV não pode ser uma cópia de ninguém. Ele é sucessor do apóstolo Pedro, em muitas coisas ele já deixou muito claro que as reformas implementadas por Francisco vão continuar nas suas linhas essenciais, mas Papa Francisco tem um estilo e um jeito próprio. O seu estilo de vida anterior foi levado para o pontificado. O estilo de vida, inclusive do cardeal Prevost, também vai ser levado com aquelas características pessoais, porque o exercício do pontificado, o exercício do ministério petrino tem um caráter pessoal, personalizado, porque cada Papa tem um jeito. Então, perfil único desse novo Papa é um Papa norte-americano, é o primeiro, nasceu em Chicago, mas sua vida pastoral se construiu na América do Sul. Então, ele foi missionário por muito tempo no Peru, se tornou inclusive bispo de Chiclayo, me desculpem se não é assim que pronuncia, mas ele se tornou inclusive bispo de uma diocese no Peru. Ele citou inclusive no primeiro discurso. Tem uma formação, um outro perfil muito próprio desse Papa. Gente, a primeira formação dele foi em matemática. Veja, o que tem a ver, né? Matemático, também teólogo e especialista em direito canônico. Vocês estão percebendo que já tem uma trajetória acadêmica que vai influenciar no seu pontificado? Não adianta. Essa é a linha de formação dele. Tá certo? Então, por isso que eu falei. Não dá para você achar que um Papa é a cópia do outro. Não é, gente. Não vamos exigir isso do Papa Leão. Tá certo? Não é justo com ele. Nas linhas essenciais, gente, ficou muito claro que ele tem profundo respeito pelo Papa Francisco. Mas agora é um novo Papa.
O amor que nós tínhamos por Bento, por João Paulo II, por Francisco, agora é um amor que nós temos que trazer para esse novo Papa, né? Que o Espírito Santo escolheu. Então, tem formação em direito canônico, ele tem muita experiência, relativa experiência em diplomacia, em governança eclesiástica, porque, gente, ele estava nada mais, nada menos que como prefeito do dicastério para a escolha dos bispos. O dicastério dos bispos, onde faz a seleção que se apresenta para o Papa na última instância para a decisão dele, da escolha dos bispos do mundo inteiro, de dicastério para os bispos. Ele estava ali, ele já estava na Cúria Romana trabalhando. Isso vai influenciar? Vai, claro que vai. Ele conhece a Cúria Romana, isso é importantíssimo. Então ele entende também de governança eclesiástica. Depois, a pergunta sobre o processo, a dinâmica do conclave, a gente acompanhou 133 cardeais, me parece que é um dos maiores, o maior número de cardeais para votantes na história, uma eleição decidida na 4ª votação, essa foi uma característica também desse conclave, né? 2 rodadas, após as rodadas da fumaça preta, que a gente diz, gente, dentro da média. Os últimos conclaves têm durado em média isso, 2 dias, 3 dias. O ritmo não foi uma surpresa. Surpresa foi o nome dele. Por quê? Ele não aparecia nas primeiras previsões, nas primeiras listas. Sabe aquelas listas dos candidatos papáveis? Tem uma tradição assim que diz o seguinte, que se realizou de certa forma nesse conclave. O cardeal, que entra papa, sai cardeal. Ou seja, dito e feito, as primeiras listas não constavam. Foram pouquíssimos os jornalistas que apostaram no nome do Prevost, tá? Do cardeal Prevost. Pouquíssimos. Então não estava na primeira lista, aquela lista de destaque, que colocava Parolin, que colocava, como que é o nome lá do cardeal Tagle, né? O asiático. Então, não estava. Prevost não estava na primeira lista dos papáveis, vamos assim dizer, tá? Gente, o critério de escolha, os cardeais buscavam um cardeal, um nome de consenso, tinha uma linha que procuraram, qual a linha de papa que nós precisamos nesse contexto atual da igreja? Eles procuraram isso, tá? Que tipo de papa nós precisamos? Aí o perfil foi buscando, a construção de um perfil foi necessária, as congregações, né, anteriores também permitiam que os cardeais se conhecessem, e aí o que ficou muito claro é que, de fato, eles queriam um candidato, em certo sentido, alinhado às reformas de Francisco, mas que tivesse também habilidades administrativas. Perfeito. Caiu como uma luva. Por quê? Prevost, um cardeal discreto, experiente. O que nós podemos dizer? Em certo sentido, ele uniu setores. Foi um ponto de unidade, houve uma convergência e por isso não demorou muito. Uma surpresa relativa. Por quê? Apesar de não ser o favorito, como eu disse para vocês nas casas de apostas, é estranho isso dizer para nós, né? Mas tinha casa de aposta, gente. Casa de aposta para dizer quem é o Papa. A sua nomeação foi vista como relativa surpresa. Essas são a maioria das análises. Agora, um gesto político em certo sentido chocante? Não sei se seria tanto, né? Agora, o que a igreja está equilibrando aqui na política eclesiástica? P maiúsculo, tá? Não é politicagem. Na política eclesiástica, o que a gente poderia pensar hoje? Tem-se muita preocupação com a unidade da igreja. Significa que eles buscaram um candidato que equilibrasse tradição e renovação, tá? Tradição e renovação. Isso foi levado em conta nessa escolha. Eu penso que um candidato de um equilíbrio importante nessa hora, tá certo? Então, isso é um dado muito importante. Depois, a gente pode dar continuidade, pensando um pouco sobre o significado da escolha do nome. São perguntas que estão contidas. Vocês perceberam que é uma única pergunta, mas estão 3, 4 ali, né? Então, a gente dá continuidade depois também, refletindo sobre o significado do nome escolhido, Leão XIV. Chegamos ao final, então, do programa Respostas, como de costume. A gente vai pedir a bênção de Deus por intercessão da Imaculada, ela que carinhosamente assim foi invocada por São Maximiliano, ela que acompanha, intercede por esta obra maravilhosa de comunicação e de evangelização. Por ela nós pedimos que a bênção de Deus chegue até todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que pela intercessão de Maria Imaculada desça sobre você,
sobre seus projetos, seus sonhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Imensamente grato pela sua presença, pela sua participação no programa Respostas. Peço que você continue nessa programação abençoada da TV Imaculada. Deixo o meu abraço, a bênção de Deus, esta saudação e a promessa de um reencontro. Salve Maria Imaculada. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.